Na última quinta-feira, dia 24 de março, foi comemorado o Dia Mundial contra a Tuberculose. Para falar sobre essa doença, eu converso com a pneumologista Ana Paula Argolo. Seja bem-vinda ao Viva Mais, Ana Paula. Para a gente começar, qual é a causa dessa doença? A tuberculose é causada por uma bactéria que é transmitida por via aérea. Então, a bactéria é eliminada por um indivíduo doente. E aí uma pessoa que esteja em contato com esse indivíduo doente inala essas partículas e aí pode vir ou não a desenvolver a doença. É uma doença contagiosa? É uma doença contagiosa e transmitida por via aérea. O indivíduo doente ele pode transmitir através de tosse, através da fala, de espirros, de risadas. Então, ele elimina o bacilo, que é o causador da doença, uma bactéria, e ele elimina através dessas micropartículas, que não são visíveis a olho nu, que podem ser inaladas por outras pessoas. Quais são os sintomas mais frequentes? Os sintomas mais frequentes são tosse, geralmente produtiva, ou seja, com catarro, com expectoração. Algumas vezes essa expectoração tem sangue. Outro sintoma muito frequente é febre, e a febre ela tem uma característica que ela é frequentemente vespertina, ou seja, geralmente ela acontece no final do dia. Sudorese, ou seja, o indivíduo sua principalmente à noite, e emagrecimento. Em geral, esses indivíduos acometidos por tuberculose, eles têm um emagrecimento importante. Como é que é feito o diagnóstico preciso? Então, o diagnóstico preciso, o diagnóstico bacteriológico é feito através da análise do escarro. A radiografia, primeiro, a sintomatologia do doente faz o médico pensar em tuberculose. E aí, algumas imagens na radiografia de tórax também sugerem a doença. E aí a gente confirma a doença através de um exame no escarro. O indivíduo leva o escarro ao laboratório e esse escarro vai ser analisado. E aí a gente faz o diagnóstico que a gente chama de bacteriológico da doença. É uma doença que tem cura. Qual o tratamento? A doença tem cura, é importante falar isso. Durante muito tempo a tuberculose foi um estigma. Hoje em dia a gente sabe que é uma doença que tem cura, que tem tratamento. O tratamento é distribuído pelo sistema de saúde. E o tratamento são medicamentos? São medicamentos tomados por via oral. A pessoa engole essas medicações. E geralmente o tratamento dura 6 meses. E aí a pessoa fica curada? E a pessoa é considerada curada. É claro que para isso a gente faz um acompanhamento, o médico faz o acompanhamento e avalia se realmente houve ou não a cura desse indivíduo. Como é que ocorre a transmissão? Então, na verdade, para que seja transmitida a doença, a pessoa tem que eliminar essas partículas, e essas partículas ela tem uma capacidade aerodinâmica para que seja inalada. Então, assim, a maior chance de transmissão é aquele indivíduo que tem uma tosse eficaz, ou seja, é um indivíduo que ao tossir, o vigor da tosse faz eliminar essas micropartículas. E aí quem está ao redor? E aí quem está ao redor pode inalar e, consequentemente, vir a desenvolver a doença. Tem como se falar em prevenção quando o assunto é tuberculose? Então, a gente sabe que existe uma vacina, a vacina BCG, que é aplicada aos recém-nascidos, que ela faz com que esses indivíduos evita o risco de eles desenvolverem doença grave. Então, a vacina não protege completamente contra a doença, mas a gente sabe que tem uma proteção importante contra as formas graves da doença. Qual seria? Seriam a tuberculose meningia, a tuberculose miliar. Essas seriam as formas mais graves da doença. Ok, Ana Paula, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm tuberculose ou aquelas que não têm, mas existe ainda um certo preconceito, uma certa discriminação. Bom, gente, a tuberculose é uma doença que tem cura e para isso a gente precisa da participação dos doentes, porque eles precisam fazer um acompanhamento com um médico, a fazer o acompanhamento regular, não abandonarem o tratamento. Que a gente sabe que ainda hoje algumas pessoas elas abandonam, negligenciam o tratamento. E isso é ruim porque isso favorece ao desenvolvimento de resistência daquela bactéria.
Então, a tuberculose multiresistente é uma realidade e a gente, para prevenir isso, a gente tem que trabalhar com educação com a população doente para que eles jamais abandonem o tratamento. Ok, Ana Paula, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigada. No próximo bloco, os melhores momentos do primeiro Cantinho da Arte de 2011 e ainda, no Coma Bem de hoje, mousse light e natural de maracujá. É logo depois dos comerciais.